Uma vez mais estamos aqui no podcast Plena Unção e eu quero convidar você a continuar participando. Inscreva-se no nosso canal Plena Unção e deixe seu like, compartilhe com alguém. Para nós é um prazer muito grande e hoje eu estou tendo a felicidade de receber um príncipe de Deus, um homem de Deus, meu amigo pastor Eduardo Aragão, que ele já faz parte do nosso ministério há 20 anos. 20 anos e há mais de 25 anos que eu te conheço. E para nós é um prazer, para mim é um prazer poder te receber aqui. Está tudo bem? Tudo bem, pastor. Então eu quero que você sinta à vontade, porque hoje nós vamos falar de coisas muito importantes, do que Deus fez e tem feito na tua vida. Que é um privilégio muito grande falar das coisas que Deus faz, né? É verdade. Não tem coisa melhor do cristão assim, ser acompanhado pelo Senhor. Não tem coisa melhor na vida. É verdade. Pastor Eduardo Aragão, me conta uma coisa, você era cantor da música popular brasileira, era também alguém que cantava no Sargentelli, isso numa outra época, uma época que não é da agora, né? Tem um tempo. Que tem um tempo. Você é oriundo lá de Ilhéus. De Ilhéus, Falou em Ilhéus. Estado da Bahia. Ilhéus, Interior da Bahia. Sul da Bahia. Sul da Bahia. Sul da Bahia. Sul da Bahia. E você veio de lá com que idade? Então, a minha vinda para o Rio de Janeiro foi por causa da música, né? Por causa da música. Da música. Trabalhei desde pequeno, aos 17 anos eu comecei a trabalhar como profissional. Da música? Da música. Trabalhava na noite, trabalhava em churrascarias. Churrascaria? Trabalhava em bares. E foi desenvolvendo. Cheguei até a participar de um festival de música popular. Foi na década de 70. Não precisa falar tão longe. É isso aí, nem te lembro. Eu sei que você não gosta. Eu estou te poupando para não dizer. Mas foi nos anos 70? 70 e pouco, 80. Foi quando eu iniciei a cantar. E que era tão muito difícil, né? Era difícil, mas a gente acompanhava, que era a fase das músicas popular brasileira, né? Mas o segmento, para você lançar um disco que ainda era na época do vinil... Não, muito difícil. Apesar que eu gravei em Salvador. Você gravou em Salvador? No selo JS, Samba de Roda. Samba de Roda. Que participei de um festival. Sim. E fui classificado o melhor intérprete. E teve uma oportunidade para Salvador. Participei do programa de Carlos Imperial. Carlos Imperial? Isso é da época do Dino, hein? Eu tinha época. Então, ele tinha um programa na TV Itapuã. Você conhece a época do Dino? Não, a época do Dino, não. Não? Não. Conheci o Carlos Imperial. Não, o Carlos Imperial. Eu falei brincando na época do Dino, é porque é do dinossauro. É brincadeira. Defeito essa. É brincadeira. Foi tão longe assim. É só para descontrair você que está chegando agora. Eu estou aqui com meu amigo, pastor Eduardo Aragão, e a gente tem essa amizade desse bate-papo descontraído, porque, na verdade, você é uma pessoa que vem de uma história muito profunda, né? Quando você ainda era menino, teve algo que marcou muito a sua vida, e eu gostaria que você falasse sobre isso. Com 12 anos... 12 anos? Meu pai foi assassinado. É mesmo? Então, você nota, né? Interior da Bahia, uma família humilde, meu pai era ferroviário. E quantos irmãos você tem? Olha, porque meu pai, naquela época, os homens tinham várias mulheres. Sim. Então, meu pai tinha 3 famílias. 3 famílias? E o total de filhos eram 11 filhos. 11 filhos. Mas da parte da minha mãe, né, eram 4. 4 de outro, 3 de outro. É mesmo? Era assim, antigamente, porque na época do machismo, assim, os homens, eles achavam que ter várias mulheres, tudo na época, né? Hoje, ninguém tem essa condição de ter. Até porque era uma questão mesmo cultural do lance, porque não era poder aquisitivo nenhum ele tinha para manter tantas mulheres. E filhos e também. Filhos também. Era uma luta. Ele era ferroviário. E aí ele foi assassinado. Foi assassinado e aí começou as dificuldades de família. E você teve que assumir bem novo a responsabilidade com a tua mãe, com as tuas 2 irmãs e um irmão, né? Geral, porque eu com 12 anos sendo mais velho, você nota que ficou uma escadinha, né? Sim. A Ana
que é a mais nova, ela não chegou a conhecer meu pai, porque ela estava de berço ainda, estava Era bebê. bebê. Entendeu? E começamos ali a batalha da minha mãe, né, para lutar, Uma heroína, né, rapaz? porque para criar aqueles filhos, muito sofrimento, muita luta, mas a gente continuou trabalhando, continuou estudando, porque o pobre, para melhorar de vida, tem que estudar, né? Verdade. E estava, naquela época, os colégios eram públicos, eram bons colégios, Boas. na Bahia, na época, e ela botou, o único caminho que tinha era botar os filhos para estudar. Mesmo naquela luta... A dificuldade, a dificuldade, ela não abriu mão da educação. não abriu mão, botou todo mundo para estudar. Que legal. E nós fomos fazer primário, fomos para o ginásio, e aí fomos seguindo, né? E Deus foi abençoando, fazendo concurso que melhoramos de vida. Nesse meio tempo, você trabalhou também numa grande empresa, Trabalhei, comecei a cantar na noite. cantou Eu cantava... com 17 anos. Comecei a cantar, eu fui convidado para cantar, cantava na sala de aula. Sim. E a professora, já estava no segundo ano de ginásio, e a professora disse, canta aí em público, aí você gosta de cantar. Não sabendo dela que era uma festa de final de ano, ela queria me colocar para cantar numa festa de encerramento do ano, do colégio, do ginásio. E aí eu cantei uma vez, pode cantar novamente, até me familiarizar. Turma jovem, assim, começou a gritar. E dali eu comecei a cantar e participei de um festival e ganhei em terceiro lugar como melhor intérprete. E fui convidado para gravar um disco pela JS, que eu tenho até esse LP, tenho LP, na época do vinil. Eu gravei um samba de roda do Vandico Ferreira, da cidade de Ubaitaba. Uma música, eram uns compositores maravilhosos. Falava da vida, da luta, né? Chamava O Pensador o título, e era um samba de roda. Sim. E aí a gente gravei, depois com aquele disco que eu gravei, fui convidado para participar. Aí, de bandas, e fui contratado para trabalhar numa casa de restaurante, fazer show, chamava o Barra Vento, e ali comecei para o Barra Vento, e tinha outros que eu fui para os clubes, e começou a desenvolver uma banda chamada Os Cobras, me viu cantando, me convidou para participar, e comecei a trabalhar na noite já para ganhar o dinheiro. Já era uma luta, eu trabalhando nos clubes, cantando. E o que fez você sair da Bahia para vir para o Rio de Janeiro? Você, ao chegar aqui, como foi essa mudança de Ilhéus, Salvador vem para o Rio de Janeiro? Nesse intermediário, eu consegui um emprego. Mesmo cantando à noite, eu consegui um emprego que eu ganhava até muito bem. Ganhava um salário muito bom. E que foi o salário que me fortaleceu, que eu ganhava 10 salários mínimos, fora diária, e que eu comecei a sustentar a minha casa, a minha mãe, fazer uma casa para minha mãe. Tudo. E aí minha irmã perto de mim, começou a estudar. Fez um concurso, passou no Banco do Brasil. A Carminha. A Carminha. E ali a gente começou, dando a mão no outro. E aí o meu sonho, verdadeiramente, era vir no Rio de Janeiro. Né? Eu trouxe aquele LP vinil, sim, debaixo do braço, e vim tentar a sorte de música popular, que é difícil. Se você não tem amigo, não tem conhecimento, fica difícil sair da Bahia. Mas mesmo assim eu comecei a participar de um projeto que tinha do governo. Lá ou aqui? Aqui no Rio de Janeiro. Já no Rio. E eu comecei a trabalhar no teatro, fazer teatro, e participei de um programa do governo, junto com as cantoras Giza Nogueira, Zezé Gonzaga. Então, era o novo. Eu trouxe aquele material e aí eles me incluíram. Comecei a trabalhar no Rio de Janeiro. Você começou a ganhar popularidade. E aí comecei a fazer Sala Sidney Miller. Era um projeto que tinha na Sala Sidney Miller, na Rua Araújo, bem no centro da cidade, perto da Rua México ali. Sim. Então, eu comecei a fazer por ali. Comecei a fazer as cidades do Rio de Janeiro, Campo Grande, tudo junto com a cantora, sempre que era um novo convênio. E fiz a sessão do 6h30. Sim. O 6h30 eu fiz com Giza Nogueira, fui para o Clube do Samba de João Nogueira. Através de Giza eu comecei a trabalhar no Clube do Samba do João Nogueira, na Barra.
Aí eu já morava em Copacabana. Aí uma luta assim, muito, né? Sempre correndo Correndo atrás. atrás, comecei E a qual era a morar tua fé nessa época? A tua fé era em quem? Em quem? Então, eu acho que era mais mesmo pelos meus braços, não tinha nem... Você não tinha, Não tinha assim... pensava em Deus como todo católico, eu era católico, por tradição, por tradição. não por que devoção. Deus, não devoção, porque Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar, que Deus vai abrir uma porta. Sempre confiei em Deus. Né? E o sonho em primeiro lugar. E sonho, em primeiro lugar, de fato, era que a maioria faz. Né? É. Então eu comecei a correr, comecei a fazer um trabalho junto com o João Nogueira. Né? E aí trabalhei na noite. E eu não queria cair na noite, porque eu achava a noite marginal. Eu fazia teatro, mas não queria cair na noite. Não queria Não ser funcionário da noite. Viver aquela situação que era... Eu não queria, queria fazer, difícil, ter um compromisso. Né? Mas alguém me viu, me convidou. Eu fui morar na Praia de Botafogo, comprei um imóvel, comprei um imóvel que eu tinha um dinheiro, que eu tinha feito em economia. E aí comprei um kitnet. Uma kitnet lá em Botafogo. Em Botafogo, e ali comecei a fazer uma amizade com um funcionário da Casa de Sargentelli, do Oba-Oba do Sargentelli. Ele me viu, eu falei, mostrei a ele que estava cantando, eu disse, poxa, eu vou falar lá para o show, para você cantar lá no show do Oba-Oba, você fazer um teste. E como que era o Oba-Oba? Você que viveu... O Oba-Oba era uma casa de espetáculo? Uma casa de espetáculo. E do Sargentelli, e levava as mulatas do Sargentelli, samba, e vinha os turistas. E era uma casa internacional. Sim, uma casa internacional que também viajava para fora, né? Mas de cantores de nome. Eu me lembro de Elza Soares, trabalhava lá, o Ataúfo Júnior, sim, trabalhava lá. Eu tinha uns cantores de nome, Gasolina, tá entendendo? Trabalhava na época, era Gasolina, Elza Soares. Então tinha um elenco muito bom. E eu comecei a trabalhar no lugar do filho do Sargentelli, porque ele viajou para o México. E aí você ficou... aí eu comecei, aí eles me viram cantando, chegou um ponto do dono da casa, o empresário, dizer que eu era o Zagalo do Oba-Oba, que eu escutava em todas as pontas, porque eu comecei alguém viajar e eu comecei a tomar o lugar e fazer os quadros. Só um minuto. A você que está nos assistindo, eu estou aqui conversando com o meu amigo pastor Eduardo Aragão, falando da sua vida antes do encontro com Jesus. Então, ele está contando o seu lado profissional e é muito importante que você compartilhe, que você deixe seu like e que você se inscreva no nosso canal. É bom. E eu estou dando essa pausa aqui exatamente para dizer que este homem tem uma história. E aí agora que você contou dessa tua passagem na casa de show por muito tempo, você então teve uma experiência de sentir uma vontade, porque houve uma deficiência nessa casa de show e vocês estavam precisando de músico, não é isso? É impressionante. Deus é fiel. Deus é fiel, a fidelidade de Deus. Deus me alcançou porque verdadeiramente Deus tinha um propósito a mim. E Deus, eu quero que você conte. Então, eu fui morar... Essa deficiência do... Aí eu, como eu disse a você, conheci aquele senhor, né, que era meu vizinho e que me levou, eu fui fazer um teste no Oba-Oba e fui aprovado pela coreógrafa porque ela era baiana. E quando ela me disse, não, é um baiano que vem aí, não sei o quê, e ela me viu cantando e disse, não, ele pode... Nós estamos precisando do cantor, desse padrão, até para substituir outros cantores que todo mundo queria viajar para o exterior. E eu fiquei no lugar do Olavo Sargentelli, né, cobrindo ele com os quadros que eu fazia. Fazia Tabuleiro da Baiana, eu abria o show, eu apresentava a primeira mulata, eu fazia Tabuleiro da Baiana, eu fazia o xaxá. E como que é essa apresentação da mulata? Da mulata, a orquestra faz a fanfarra, e eu gritava, eu abro as cortinas, eu falava, Oba-Oba Brasil, e trazia a primeira mulata solista. Sim. Ela fazia o solo junto comigo, apresentava a plateia. Sim. E eu voltava, eu trocava de roupa, porque entrava outro quadro do Araqueto, me lembro? O quadro do Araqueto, que era mulheres negras, um busto de fora, aquele negócio. Sensualidade, vendendo sensualidade. E trabalhava, e ali... E eu comecei a trabalhar, e o dono da casa foi gostando, eu comecei... E aí eu já morava perto também, né? Sim. Morava perto ali na praia, mas depois eu
fui morar na Rua São Clemente. Consegui comprar um apartamento na Rua São Clemente e meu acesso era ir para a casa do Maitá, porque a casa de show era no Maitá. Já perto ali Já onde você pertinho mora. eu podia ir andando, eu podia Sim. e aí eu já saía já até produzido de roupa, para dar tempo de chegar às 9 Ia horas. todo de branco. Todo de branco, de linho. Me lembro daquela época, as roupas de linho, das pérolas, de ombreira. Era muito, era bem coisa. E eu que abria, porque vestia branco, eu que abria. Aí eu vejo hoje aqui na igreja, eu me lembro que eu abria lá o show. E hoje ele que canta os hinos da harpa. E que abre com oração. Olha como é que Deus cumpre o seu propósito. Deus faz. Hoje o pastor Eduardo Aragão é o homem que os nossos cultos, nós não abrimos mão do hino da harpa, não. Nós gostamos do louvor, do worship, tudo que tem, mas nós não iniciamos nossos cultos sem cantar um louvor da harpa, porque nós não podemos desprezar a história da harpa cristã. Cada hino, e ele canta, e a forma de você cantar, interpretar, é totalmente diferente. Tem pessoas que dizem assim, mas ele dá um molho diferente na música. O seu talento, aquilo que Deus te deu, porque são dons naturais que Deus dá e que Deus não tira. Agora você está usando o dom da forma correta e para Deus. Foi uma coisa para Deus, né? Fazer isso. Isso aí. E ali eu comecei trabalhando, e eu me lembro como hoje viajaram para a Itália, a banda, que era no mês de julho, o elenco, uma parte do show. Lá da casa de show do Sargentelli. Viajar para a Europa. Sim. Aí uma parte foi para a Itália, outra parte viajou para Curaçao. Todo mundo queria viajar, porque depois do carnaval, aí vem a época de todo mundo viajar para ganhar dólar, essas coisas. E eu me lembro que uma segunda-feira, o show, que era o povo rotativo, era um povo público, internacional, amava o show. Mas para a gente que fazia aquele show, aquilo já era corriqueira, uma rotina. Esse show está muito ruim. Aí eu me lembro que eu sentei, passei na cozinha, pedi um filé com fritas e vim para o meio do salão. Né? E ali, quando eu estava ali comendo aquele filé com fritas com o salão, o dono da casa, que não era o Sargentelli, usava o nome de fantasia, mas o dono era os empresários italianos. Sim. E ele puxou uma cadeira, sentou perto de mim e disse assim, esse show está muito ruim. Eu digo, está ruim porque o senhor tirou os melhores artistas da casa, os melhores músicos da casa. E mandou para ir ganhar dólar lá em Curaçao, na Itália. Mas eu passei numa igreja ali e eu vi um crente tocando. Um crente tocando teclado. Muito bem. Ele olhou para mim assim, e ele disse, crente toca samba, crente toca tudo. Só é você chamar, crente toca tudo. Eu tinha uma ideia de crente, porque a gente do mundo, a gente sempre criticava. Tinha aquele preconceito. A mídia também falava mal muito do Bispo Macedo. Na época do auge. Na época do auge. Então, a gente que não conhece a palavra, não conhece nada, a gente vai seguindo a mídia, né? E aí eu tinha um pavor. E não mudou. O preconceito contra nós evangélicos continua. Eu achava em proporções maiores, mas desde aquela época já era uma guerra e terrível. A guerra continua. Eu li uma matéria que entrou um homem paralítico na igreja com a bengala. Aí disse que o homem deu santos que pegaram a bengala, bateram no homem. Aí, quer dizer, eu fiquei apavorado. Ficou com medo. Assim, eles batem nas pessoas. Quer dizer, aí, você viu a imagem que eu tinha. A reportagem que fizeram de forma maldosa, de que um homem... E o pior é que muita gente que lê se baseia na mídia... De que o homem foi na igreja e ele era tinha uma deficiência na voz e foi dizer, e o pessoal pensou que ele estava endemoniado. Pegaram a bengala, porque ele entrou com a bengala. Diz que o homem deu santo, diz que pegaram a bengala e bateram no homem. Eu acho que hoje é mentira, isso. Mas eu fiquei acreditando naquilo. Então eu disse assim, não, crente é terrível, ele bate nos outros. Eu disse assim, não tem justiça nesse país, porque deixa o homem bater. Como é que pode entrar na igreja para apanhar? Eu tinha um pavor, né? Porque eu moro ali perto da igreja Bispo Macedo, né? São Clemente ali. Aí Sim. eu passava pelo outro, eu não passava no passeio da igreja, porque eu achava que podia. Aí eu passava do outro lado olhando, só falando. E ali eu fiquei, ele falou para mim assim, mas o crente vem tocar, eu disse, vem. Eu tinha uma imagem também que crente ganha isso. Você lembra do Maracanã, que passava aquelas... Todo mundo dizia que era dinheiro, né? Que foi uma reportagem
que recolhendo foi uma Os grande pedidos de oração. pedido de oração. Aí eles foram e filmaram Dizendo que era de aquela saco de sacola que o Bispo Macedo, Igreja Universal, muita E ali maldade. eu digo assim, aí eu falei pro dono, disse, não, eles tocam tudo, mas gostam de dinheiro. Se você pagar bem, ele bem. Quer dizer, a minha ideia que tinha de crente é que gastar de dinheiro, o dinheiro é necessário, mas ela deturpada a imagem que eu tinha. E aí ele disse, então você vá na igreja, eu pago o quanto o cliente quiser. Eu acho que era já Deus tocando no coração dele. E aí eu fui, era 6 horas da tarde, 7 horas. Passou assim, na porta da igreja, fui, entrei, entrou. fiquei do lado de fora. Ah, Quando eu cheguei, os irmãos estavam, pastor orando, e os irmãos fazendo louvor. sim. E eu do lado de fora, eu disse assim, olha, eles ficam tudo fazendo louvor, eles gostam de dinheiro, está tudo alegre. Eu achava que esse que estava alegre por causa do dinheiro. E de repente, o pastor, me lembro, o pastor Fernando, falou assim, falou no microfone, vamos orar agora irmão com irmão, irmã com irmã. Quando eu olhei do lado, eu vi um homem forte, alto. O olho dele fez assim, pum, no meu assim. Eu digo, puxa, eu estou perdido. Esse homem forte está me olhando. Se ele me pegar aqui, ele vai me amassar, porque eu fiquei com medo dele, porque o braço do homem era enorme. O homem físico alto. Aí eu disfarcei, fiquei olhando para o outro lado, pensando dele não vir, mas quando eu vi, eu comecei a ver as pisadas dele perto de mim. Eu digo, puxa, o que foi que eu vim fazer aqui? Se esse homem me agarrar, ele vai me amassar. Eu disse, cara é forte demais. De repente, eu vi aquele homem fazer assim, posso orar com o irmão assim? Eu vi aquela Não mão... te deu nem chance de nenhuma. você. Peraí, não, eu volto depois. E me deu uma gravata. Eu sempre digo que eu sou o primeiro crente a se converter através de uma gravata. E uma gravata. Põe isso no podcast. O homem se converte com a gravata de um irmão. Uma gravata. E aí uma gravata. E eu me solto, comecei a lutar. Me solta, Me solta, porque ninguém via, e eu esperando que alguém pudesse fazer um socorro, me tirar das garras daquele menino, um socorro, né? Mas o povo estava louvando, cantando, estava orando um irmão com o irmão, não estava me vendo, não. Eu estava do lado de fora, e ali eu me lembro que aquela pessoa falava assim para mim, posso orar com o irmão? E eu resisti, posso orar, posso orar, posso orar. Hoje eu me lembro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Ele não invade, ele pede. Então, hoje eu sei que ele foi um anjo, porque ninguém conheceu aquele homem. Sim. Depois eu perguntei, não, não, ali não fica ninguém não. Eu disse, não, mas era alto, não, aí que não tem homem nenhum. Ninguém viu. Hoje eu sei que aí foi um ele anjo. disse, deixa eu orar por você. Deixa eu orar. E aí ele começou a me apertar. Posso orar, posso orar. Eu me lembro que ele falou, posso orar. E foi me apertando. Eu digo, quando ele começou a me sufocar, eu digo, pode! Eu disse, pode, quer orar, então ora, não precisa me sufocar assim, bora. Aí ele colocou, me segurou com a mão, que era alto, né? E começou a desabotoar a minha camisa, que eu estava de blazer, com a camisa branca, de gravata borboleta, e com outro blazer, com blazer por cima da camisa. Aí eu disse, não, isso é doideira. Esse homem não me conhece, e está abrindo minha camisa, me segurou com a mão, me deu uma gravata com a mão, e começou a desabotoar a minha camisa, e abriu a camisa, e botou a mão no meu peito e disse, Senhor, cura essa enfermidade. Meu Deus. Eu disse, como é que ele sabe? Eu não falei nada disso para ninguém que eu estou... E você tinha uma... Gastrite. Sim. Estava me matando a gastrite. Até a água fazia mal, né? Eu acho que era dos refrigerantes que eu tomava, foi me destruindo assim. E aí, quando ele orou, a dor passou. E eu fiquei, não, eu nem vou me balançar. Vou ficar quietinho aqui, porque... Você sentiu alívio imediato? Alívio, não. E eu digo, ali eu fiquei com ele, e ele botou a mão no meu ombro e ficou vendo as orações feitas, e eu fiquei ali com ele uns 20 minutos. Depois eu olhei para o relógio, ia dar 9 horas. 9 horas eu tinha que abrir o show. Sim. Aí eu bati na mão dele assim, porque ele é muito alto, olhei para cima assim, e disse assim, oi, moço, muito obrigado por ter orado por mim, porque eu não estava sentindo mais nada. Aí, Deus me curou na hora. Na hora. Aí eu disse, não, é porque eu sou cantor do Sargentelli, aqui, do Oba-Oba, e eu que abro o show, já vai dar, falta poucos minutos para entrar nas 9 horas, eu preciso de abrir, eu tenho que sair. Aí saí correndo com a partitura na mão.
Sim. Quando eu cheguei no camarim, estava todo mundo em pé me esperando, me olhando, os músicos olhando para mim assim, como se dissesse assim. Com raiva. Com raiva. Ele é o dono da casa. A hora que ele chega, dá todo mundo de prontidão, orquestra de prontidão, as mulatas, todo mundo em pé, só me esperando. Quando eu entrei pelo camarim correndo, todo mundo me olhando assim, passando um rabo de olho, assim, aí. A hora que ele chega, ele parece que é o dono do Oba-Oba. A gente tem que ficar suportando isso aqui, esperando aí. Esse cara que mora aqui pertinho, porque eu morava ali pertinho. Sim. E ali eu saí, entrei no camarim, me ajeitei. Quando eu fui pegar o microfone para dizer Oba, Oba Brasil, que a orquestra fazia fanfarra, que abria as cortinas, não deu mais para dar. Sentiu? Fiz aí Oba, Oba! Fiz Oba, Oba, a dor voltou. Com toda intensidade. Meu Deus, 3 vezes mais. E entrei num parafuso, entrei assim numa fobia. E eu disse, não, eu tenho que sair daqui. Eu estou morrendo aqui em cima de palco. Não, mas não tem, você não pode sair. Viajou todo mundo, eu não vou sair. Comecei a ficar nervoso. Vou sair, se eu morrer, o samba não continua. Aí, já fui. Espera aí, dá uma pausa aí, porque é muito importante. Nós, o testemunho do pastor Eduardo Aragão, além de ser um testemunho diferenciado, né, é algo que marcou e marca a vida. E sempre que ele conta com essa riqueza de detalhe. Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe. Você está no podcast Plena Unção. Você está assistindo o podcast Plena Unção. Seja você também um colaborador desse projeto. Continue, meu amigo. E aí eu tomei uma decisão de não voltar mais. Por quê? E aí eu queria ir na igreja. Um detalhe que me chamou a atenção. A igreja que eu me converti, ela só abria domingo e quinta-feira, quarta-feira. Domingo e quarta ou domingo e quinta? Domingo e quarta. Domingo e quarta. Então eu fiquei segunda, terça, doendo, de dores. Sentindo dor. Sentindo dor. Porque a dor voltou. Mas eu criei uma fobia, tomei uma decisão. De não querer mais não querer mais. E aí eu procurei a igreja, estava fechada. Aí, quando foi quarta-feira, eu era o primeiro a estar na igreja, que era perto de casa, né? Muito pertinho. E me sentei no primeiro banco e fiquei naquela ociosidade, querendo que alguém orasse por mim. E toda hora que o pastor estava pregando, eu levantava. Toda hora que ele está... Na hora que ele estava pregando, tu levantava. Aí ele chegou e disse assim, eu já sei que o senhor quer Jesus, o pastor. Fica sentado aí, porque eu não entendi de nada. Eu já estava querendo que ele orasse por mim para passar dor, porque eu estava cheio de dor. Queria um alívio, Um né? alívio. Então eu queria que... E eu esperei ele, quando terminasse o culto, né, para ele fazer o apelo, né? E aí eu falei, eu sozinho falando para Deus, se ele me curasse, que eu ia servir a ele, ia só cantar para ele, se ele me curasse. E ali eu continuei na igreja, saí da casa de show, não voltei. E eles começaram a me procurar, porque eu comecei a dar um prejuízo na casa, até porque teve que formar um novo elenco. Porque eu cantava aquelas músicas durante 4 anos e meio, cantando as mesmas coisas, porque era música de outra atividade de show internacional. Então, já fazia aquilo automático, porque já está tão prático fazer aquilo. Sim. E para você fazer um novo elenco, um novo cantor, com outras músicas, para se ensaiar novamente, traz um prejuízo de roupa. Então, eu dei um prejuízo à casa. Profissionalmente, eu sabia. É tanto que eu fiquei escondido. Ficou escondido? Porque eles ficaram te procurando. Ficaram me procurando, aumentaram o salário, mas eu dizia para ele assim, agora eu sou crente. Você dizia... Eu virei uma criança, meu Deus, eu virei uma criança, sou crente agora, mas eu também tinha uma pressão de casa. Tinha também porque pressão? era meu emprego. Tu vivia daquilo? Vivia daquilo. Aí chega, estou eu com Bíblia na mão e minha mãe olhando para mim, disse, ele não está bem de cabeça. Eu não estava bem.
Aí começou aqueles cochichos pelo telefone, ligava para a Bahia, e minha irmã, deve ter sido o Bispo Macedo que fez a cabeça dele. Porque comigo foi muito rápido, não deu tempo. Jesus entrou e... Na hora, disse, é como se Deus dissesse assim, acabou, é agora, ou nunca, e não dá mais para voltar, tem que tomar uma decisão. E ali eu comecei a dizer a Deus, se Deus me curasse, que eu ia servir a Ele, Deus me curasse, que eu ia servir a Ele. E eles aumentaram meu salário, assim, dobraram, disseram para mim viajar para o estrangeiro, que eu ia viajar para a França, que eu ia não sei para onde. Eu disse, eu não quero não, senhor Elias, eu agora sou crente. Não foi você que disse que o crente tocava... o crente tocava tudo, e agora tu vem com essa conversa dizendo que agora você virou crente, ele também não ia entender nada, né? Ele ficou meio turbado, porque ele disse assim, porque ele mandou eu tirar o crente para pagar bem o crente. Aí eu que saí do show e fiquei lá com o crente, né? E ele disse, bom, mas você disse que ia lá chamar um homem para coisa, e agora é você que vira crente, né? Você vê, ele não tinha noção nenhuma, o mundo não tem noção nenhuma das coisas de Deus. O que então, ficou foi aquela ideia preconceituosa de que o crente gostava de dinheiro. Que negócio. Tanto que ele mandou, eles achavam que eu tinha que ele ia dar quanto o crente precisasse, que ele precisava daquele crente. Só que o cara hoje era um pastor e ele tocava muito bem. Na verdade, você tinha tudo. a intenção de tirar alguém da igreja e aconteceu o inverso. O inverso, eu que saí. Jesus que te pescou, né? E eles ficaram me procurando mesmo, eu me escondi, eu não atendia telefone, eles começavam a falar assim que ia melhorar, que depois que eu dizia, não, agora sou crente. E aí eles diziam aqueles palavrões terríveis, né? Você é crente nada. Aí xingava. Me xingava muito. E eu fiquei com medo deles fazer alguma coisa comigo, porque eles disseram assim para mim, você pediu emprego aqui, eu te dei, agora você está me dando um prejuízo, e agora você sai, desiste, e não vem trabalhar, Eduardo, não sei o quê. Eu não vou não, senhor, agora eu sou crente. E eu fiquei insistindo que era crente. Olha, tá vendo? Os próprios porteiros achavam que eu levava os moradores do prédio para ir para o show de graça, bebiam de graça, tá vendo? Comiam de graça. Agora e agora? E agora me lembro de uma vizinha chamada Esther, que eu vi ela batendo na minha porta, bam, 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 bam. Eu pensei que ela estava... E ela, quando eu abri a porta, porque saiu um boato, e agora saiu, do Omba-Omba, agora é crente, não sei o quê. E ela foi lá, e agora? Eu disse, agora o quê? Disse, você saiu do Omba-Omba? Eu disse, saí. E agora, não, agora você pegar um táxi, aí ali pertinho, que ela queria que eu levasse ela para o show, assim. E aí ela tomou aquilo, o povo do mundo, né? Os moradores também ficaram tudo assim, os porteiros diziam que aquilo era fogo de palha, que eu ia voltar imediatamente. Isso é fogo de palha, agora virou moda, todo mundo é quente. As línguas se bateram ali na portaria, tudo canto, que eles me viam ir, de repente me ver com Bíblia na mão. Transformado, tudo, né? Aí eles falavam mal, mas... E em casa tinha todo mundo preocupado comigo, porque eu estava de Bíblia na mão, aquele primeiro amor, e eles achavam que eu não estava bem da cabeça, com medo de mim. Ficou com medo, né? Nem chegava na varanda com medo de eu empurrar alguém de lá de cima, sei lá o que ele tinha. Porque o negócio foi tão rápido, né? Não deu, foi assim, eu saí pro samba e botei crente. Aí fica o negócio, lá dentro de casa todo mundo ficou espantado. Um estuda samba olhando para você assim, desconfiado, ele não está bem, ele não pode estar bem. Porque ele foi trabalhar, já voltou com Bíblia na mão. E aí foi um... E a Carminha se converteu depois. Depois a família toda, Deus é muito fiel. Se converteu, Se converteu todo mundo. Tu foi aí lá na Bahia. E olha que Deus visitar uma família. Eu fiquei livre, não fui mais para a noite, né? Não fui mais trabalhar à noite, então eu tinha tempo da noite. E eu perguntei para minha mãe, porque eu não conhecia a família por parte de mãe. Eu fui criado no sul da Bahia com a família do pai, que tinha 7 mulheres. Eu tinha 7 tias, né? Só meu pai, que era um filho único. Sim. De 7 irmãs. Então, eu quero no meio daquela mulherada toda. E por parte de pai, do Aragão, que era pai do pai. E aí, aqui no Rio, eu falei para minha mãe, estava na cozinha, eu disse, mãe, eu agora não estou mais fazendo nada, eu vou conhecer a sua família. Na Bahia, ela disse, sei lá, que estão vivos, tem 30 anos que eu não tenho notícia de ninguém. Eu digo, mas como era o nome dos seus irmãos?
E ela me deu o nome dos irmãos dele, eu tomei nota no papel, do irmão Fernando dos Santos, Lourdes dos Santos e Valdete dos Santos, apelidada por Pretinha. Eu botei entre parênteses assim, Pretinha. E ela me contou uma história que o avô dela era administrador de uma fazenda muito grande em Bons Jardins, que é município de Feira de Santana. Em Feira de Santana, isso... Isso era interior de Feira de Santana. Eu tinha que ir para as Feiras de Santana, para depois pegar foi o que eu fiz. Pernoitei, peguei um ônibus aqui no Rio de Janeiro, sem endereço, fui para a feira, para a Bahia, Feira de Santana, pernoitei em Feira de Santana e peguei um ônibus que viajava para essa cidade. Tinha um ônibus por dia. Era uma zona rural, a estrada era de barro. Sim. E eu fui para essa cidade pequenininha, chamada Bons Jardins. Bons Jardins. Bons Jardins. Quando eu cheguei na cidade, que eu desci do ônibus, avistei logo um hotel, pequenininho. E eu me hospedei naquele hotel. E eu me lembro que a moça disse assim, olha, o senhor chegou 3 horas da tarde, não tem mais almoço. Eu digo, não tem problema não, eu vou tomar um banho, porque eu vim aqui para procurar a família. Que a minha ideia era procurar um fazendeiro daquela família, ou alguém parente daquela fazenda, saber quem era o dono. Para achar os teus parentes. Os parentes do pai de mãe. Do pai de mãe. Que meu avô era administrador Sim. da fazenda. Mas Deus é muito fiel, Deus sabe de todas as coisas. E Deus é fiel com a palavra. É verdade. Aí eu me lembro daquela passagem ali de Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 16, a promessa do carcereiro, aquilo ali me toca muito. Crendo no Senhor Jesus Cristo, que serás salvo tu e a tua casa. Foi para o carcereiro, mas você pegou para você. Peguei. Aí eu fui e fiquei no hotel, esperando amanhecer, para que eu pudesse sair procurando quem era Fernando dos Santos, ou se alguém tinha algum parente que trabalhou na fazenda, porque a fazenda era uma fazenda central, muito próximo do lugarejo, Bons Jardins. E interior todo mundo se conhece, né? E aí eu estou no hotel, me lembro quando nós fomos às 6h30, 6 horas assim, eu escutei alguém louvando e orando. Talvez fosse um hino da harpa cristã. Naquelas cornetas, como que é? Numa cornetinha. Aquele povo que vende remédio, não tem uns remédios que vêm na feira, aquele povo que vende revista e fica falando com o microfone assim, enrolado no pano. Era uma coisa muito precária. Não tinha música. Era num gogó mesmo, tá entendendo? Sim. Então era tipo um coro assim, eram vozes de mulheres cantando. Talvez fosse um hino da harpa cristã, mas que depois fazia oração. Senhor Deus, eu quero. Era uma voz feminina. É tanto que o vento levou. A voz lá onde você levou lá no hotel, entrou pela janela do hotel e entrou no meu ouvido assim. Eu disse assim, pro rapaz do hotel, né? Aqueles balconistas ficou ali. Eu disse assim, tem igreja de crente aqui? Porque entrou um som aqui, ele disse, lá naquele quarteirão tem uma igrejinha da Assembleia de Deus, lá naquele quarteirão. Eu disse, aí eu vou lá, não estou fazendo nada aqui, vou lá pedir uma oração. E ali eu fui para aquela igreja, uma igreja tradicional, com desenhada assim, tipo um estilo meio barroco, né? E era de madeira, as batidas eram de madeira, as escadas. E entrei, uma igrejinha simples, de homem de um lado, uns banquinhos e mulheres do outro lado. E eu fui o último a sentar na feira dos homens, aqueles homens sentados, uns assim bem velhos. Né? E ali na frente era uma quinta-feira, era uma quinta-feira de libertação. E ali eu estava, você vê, eu já trabalho com libertação, tudo a ver. Né? Aí elas estavam sentadas, me lembro 2 senhoras com saião, simples, humilde, uma mesinha com um paninho branco, uma flor de plástico dentro de uma garrafinha de Coca-Cola, mas uma coisa assim muito simples. E ela perguntou, quem quer oração, vem à frente. Eu fui lá para ter a oração, né? Aí me levantei, fui perto dela, ela pegou, uma pegou de uma mão, outra pegou do outro, começaram a orar. De repente ela olhou para mim e disse assim, de onde é o irmão? Você vê, um lugar pequenininho, acho que todo mundo se conhece, né? Eu disse, irmã, é uma história longa, porque eu sou baiano do sul da Bahia. Eu sou da cidade de Ilhéus. Mas já moro mais ou menos 10 anos no Rio de Janeiro.
E tem um ano que eu me converti. Eu vim aqui nessa cidade, assim que amanheceu o dia, procurar pela família da minha mãe, que minha mãe tem 30 anos, que não tem notícia da família. E ela disse, mas como é o nome dos seus parentes? Eu tinha escrito e pus no bolso aqui, na calça jeans, me lembro muito, na calça jeans. Aí fui no bolso, tirei e comecei a ler para ela os nomes que tinha no papel que minha mãe tinha me dado. Fernando dos Santos, Lourdes dos Santos, Valdete dos Santos, apelidada por Pretinha. Ela disse, você está em casa. Olha, Eu disse, que legal. é muito emocionante o poder de Deus. E ela disse assim, você está em casa, nós somos teu parente. Você é filho de quem? Eu disse, Eulina. E ela disse, minha irmã está viva, porque elas tinham minha Quer mãe dizer, olha, como morta há 30 anos, rapaz. Pastor Mário, você precisava Isso ver. tudo teve início na tua conversão em Jesus, né? Como é que... E aí eu comecei, peguei um Tô até orelhão, mãe, não, Pode chorar, irmão. Bebe um pouquinho d'água aí. Valdete. E mãe disse, e ela perguntou, Eulina, que começou a gritar no telefone. Minha irmã. E mãe começou a perguntar pelos parentes. Que coisa. E fulano já morreu, 30 anos sem notícia. E ciclano já morreu. E fulano está em Salvador. E fulano está em Cachoeiro de São Félix. Foi Ficava a falando. mãe desesperada, perguntando pelos parentes. E elas lá desesperadas, falando. Que E coisa. me olhando assim, seu filho dela. Pastor, emocionante. Enfim, eu vim embora. Me dá uma pausa aí. Olha, é muito importante até dar essa pausa, porque o pastor Eduardo Aragão, além de estar emocionado com a história tão viva, tão linda, de que o processo da vida dele, do que Jesus realmente faz. Jesus transformou o que era antes, durante, e o que Jesus tem feito na vida desse homem de forma maravilhosa, através da vida dele, a família, não é? E tantas coisas. É forte demais. É muito forte. E ali, quando eu cheguei, já vim embora correndo, já tinha contado a família, os primos. Inclusive, uma prima trabalhava no hotel. É mesmo? Aí ficava me olhando assim. Eu virei assim, uma coisa assim, todos queriam ver. Que Aí, quando eu coisa. cheguei em casa, minha mãe já estava de mala arrumada. Já estava de mala arrumada? Já, vamos pra Bahia. Só estava esperando eu chegar. Que coisa, Só depois tava de 30 ela anos. e Carminha, Carminha também queria conhecer Ei, a família, rapaz. né? Quando eu vi, estava tudo de mala arrumada. Coisa linda. E viajou para Bahia, e ela foi ver os parentes, uma coisa assim fantástica. família se reconectou. Toda. Quem estava em Salvador veio para o Rio para procurar a gente. Ei. Eita, foi aquela festança da família por parte de mãe. Sim. Porque a primeira eu já conhecia. E ali Deus foi tomando conta de cada um, né? Benção. Foi curando, foi cada um se convertendo, eu orando para a família se converter. Minha mãe tinha ligação com o negócio de Cosmo Damião, aquelas coisas todas, e eu tendo sabedoria, assim, de não... Um dia eu me lembro que eu disse, Cosmo Damião, você vai cair dessa... Você vai cair dessa... e vai quebrar. E foi assim que o carro caiu no chão, que foi, aí todo mundo foi esquecendo das coisas. Minha mãe aceitou Jesus. Aceitou Jesus? É. E partiu salva. Carminha era, ali em Botafogo, Carminha era frequentadora, amicíssima das madres, né? Sim. Dali do Santo Inácio. Até porque a gente tinha uma moça que trabalhava com a gente lá em casa e Carminha era responsável por ela para estudar à noite. Então, Carminha pegou amizade com as freiras por causa de Noêmia, né? Que Noêmia morava com a gente. E ela era responsável por Noêmia estudar. Noêmia era analfabeta, veio da Bahia, então botou para estudar. Então, minha irmã tinha muito conhecimento com as freiras e o padre, e também porque os moradores do prédio ali, todo mundo frequenta o Santo Inácio, e minha mãe começou a conhecer aquela senhora do Santo Inácio. E Sim. aí fez amizade ali com o catolicismo. Mas depois eu fui levando minha mãe para a igreja onde eu me converti.
que já era no Flamengo. Que era Coisa maravilhosa. E aí minha irmã, uma época, foi para a Igreja Católica e eu levei uma Bíblia daqui, pequenininha. Sim. E a freira viu e disse, você está com essa Bíblia? Que eles tinham tanta intimidade. Por que quem deu essa Bíblia a você, com a minha? Reclamou com a minha para tirar da Bíblia, que a Bíblia evangélica é menos, tem menos... tem a 60 católica é mais grandona. Sim, tem mais. E ela 7 reclamou, aí Carminha ficou revoltada. Mas como é que a freira reclamando com a palavra de Deus? Aí quando eu vi que a minha estava lá na igreja, se converteu, na comunidade Zona Sul. É coisa de Deus, assim, né? A da Bahia foi se convertendo, a Ana foi se convertendo, teve uma experiência muito grande com Deus, da cura da filha, né? E eu mandei ela ler o Salmo 91 e colocar essas mãos na menina, né? E a menina estava asmática, e ela começou com tanta fé a orar o Salmo 91. No decorrer do que ela ia orando, o espírito da enfermidade ia saindo, ia saindo, ia saindo. Chegou um ponto dela achar que ela tinha matado uma menina. Olha. A menina parou. Ela disse, eu acho que eu matei minha filha. Ele ligou para mim, eu acho que a Aline morreu. Porque eu comecei a ler os salmos, eu digo, foi curada agora. Foi anestesiada. Anestesiada. E Deus fez a cura na hora. Pastor Eduardo Aragão, vamos avançar um pouquinho, porque a sua história é linda, é bonita. Estava contando. E você viajou para vários países, inclusive viajamos juntos. Viajamos mas você junto foi lá para a Bélgica. Isso, mas foi você para a Bélgica e a Alemanha, lembra aquela mas viagem? Você foi o primeiro profeta a te conhecer. Eu não sei como Deus prepara tudo, né? Conheci você no Barro Vermelho, não é isso? Barreto. Assembleia de Deus do Barreto. Em Niterói. Em Niterói. Pastor Paulo lá, Raposo. Quando eu cantei Jesus Te Ama, você me... Quando eu terminei de cantar, você ainda estava com o grupo Apocalipse. Equipe Apocalipse. Equipe Apocalipse. Sim. Então, quando eu terminei, você saiu e me deu uma profecia. É isso que eu tenho uma obra contigo em terras estranhas. Verdade. A profecia foi essa, que foi a primeira viagem que eu fiz para Israel. E você foi para Israel, para Roma? Para Roma. Itália. E fui cantar em Milão. A música. E aí, eu comecei a cantar e comecei a escutar a Rádio Melodia. Aí vi um louvor chamado Jesus Te Ama, que na época era um sucesso do Fernando César. Aí comecei a cantar, e quando eu cantava, aquele povo vinha na frente chorando, eu disse, meu Deus, é bom. E fiz a cifra, e Deus preparou um dinheiro, né, que às vezes, eu não gosto nem de falar muito assim, porque é por incrédulo. Eu estava em casa, o Banco do Brasil me ligou, perguntando se eu era Eduardo Aragão, que eu tinha que receber $5.000. E aí eu levei a carteira de identidade, eu não tinha as ações, eu não sabia que eu tinha as ações. Eu tinha as ações do Banco do Brasil, e Deus foi lá, futucou tudo, e ele me ligou e eu peguei esses $5.000 e viajei para Israel. Porque eu já estava assim, no amor de Jesus, né? Tudo eu queria de Jesus. E viajei para Israel, não sabendo que eu estava viajando, fazendo a obra da profecia. Para um propósito. Deus te usou para que eu ia para a terra existência. E eu voltei e fui para Roma, porque a igreja era internacional, né? E eu fiquei com o pastor Fernando, fiquei ali na Suécia, fiquei ali na Suíça, fiquei ali em Roma. Depois eu cheguei em casa, tinha um recado. Ele disse, Aragão, tinha um recado de uma pessoa de Copacabana, está convidando você para você dar um testemunho, louvar, e dar um testemunho lá em Milão. Aí a moça da casa, uma empresária, disse que tinha interesse, tudo que Deus faz, né? Tudo que Deus faz. Aí tinha interesse, e ela pegou o carro dela e saímos assim pela manhã de Como, a cidade chama Como, da Itália. Sim. E viajamos para Milão. Chegamos mais ou menos 3 horas da tarde, e eles fizeram a letra toda em italiano, eu cantava em português, mas as igrejas cheias de estrangeiros e tinha sempre um intérprete. E quando eu comecei a cantar Jesus Te Ama, tinha um jovem branco, seus 30 e poucos anos para 40, e ele começou não a chorar, ele começou a gritar. E ele fez um escândalo, que se jogou no chão e começou a gritar, porque a música dizia, vejo uma tristeza em você, e a letra da música. E o rapaz traduzia para ele, e era para ele. E era para ele. E ele começou a gritar, chorar, se jogou no chão, se lambuzou todo. E eu comecei a apontar para ele, e eu disse, Deus está fazendo uma obra ali. Mas não estava me lembrando que foi da profecia de Niterói. E aí eu comecei a apontar para ele. Quando eu terminei, ele pediu um intérprete para mim orar por ele.
Eu fui orar por ele e pedi para o intérprete traduzir, para eu orar em português. E ele se levantou e ficou me olhando e falou para o intérprete que queria falar comigo. O intérprete disse, olha, ele quer falar com você. Eu digo, então você traduz. E ele disse assim, diga para ele que meu avô é pastor. Olha. Com a parte assim, ele está dizendo que o avô dele é pastor. Eu digo, amém, glória a Deus. Diga para ele que meu pai é pastor. Ele está dizendo que o pai dele é pastor. Eu digo, amém, glória a Deus, amém. Diga para ele que eu tenho um chamado para ser pastor. Que maravilha. Mas eu estou desviado numa banda de rock, excursionando pela Europa. Mas essa música que ele cantou foi para mim. Diz para ele que eu estou voltando para Jesus agora. Oh, e eu largo tudo, estou voltando para Jesus agora. Quando ele falou isso, o Espírito Santo falou audivelmente para mim. Hoje se cumpriu o que eu te falei lá em Niterói, que tu virias em terras estranhas para fazer uma obra para mim. Eu digo, pastor Ivan, esse é o homem da profecia, que para mim vir aqui, ó, eu vou voltar para o Rio, não preciso ficar mais aqui. Então eu fiquei lá entre Suíça, cumprindo o tempo. O propósito que Deus estabeleceu. Para que eu fosse naquela igreja, para louvar, para resgatar aquele homem da Inglaterra. Depois disso, você viajou para os Estados Unidos. Aí, quando eu voltei, nós viajamos para a Europa, né? Para a Bélgica, para a Alemanha, Suíça. E aí eu aproveitei você, digo, vamos para Londres, já estamos daqui. Fomos para Londres, é verdade. E ali teve aquela experiência maravilhosa. Aí depois você foi para o Japão. Aí eu fui para o Japão. Depois foi para os Emirados. Não, da volta do Japão eu fui para os Estados Unidos. Estados Unidos. E depois? Depois eu voltei e fui para os Emirados da Arábia. Nos Emirados você ficou 3 meses. Aí eu fui para um país chamado Jeddah. Jeddah? Jeddah. Jeddah. É Jeddah ou Jeddah? Jeddah, um negócio assim. E até no deserto de Saara, ali do rei, o tempo tudo. Ali. Até no Mar Vermelho houve batismo. Sim, do Mar Vermelho nós fizemos o batismo, né? Sim. O batismo da Débora, a mulher do jogador, do Val Baiano, do Flamengo. Val Baiano, que é do Flamengo. Desviada do Evangelho, foi dançar na banda Calcinha Preta, aquela banda de forró Calcinha Preta. Não adianta. E aí Jesus, se você é de Jesus não adianta correr para lá, para cá, porque Deus vai te buscar. Pastor Eduardo Aragão, estamos chegando ao final. Amém. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo. Nós estamos vivendo uma época aí, né, saindo aí nesse período de carnaval. Muitos deixam. Muitas pessoas vivendo esse mundo frenético, né? Qual a mensagem que você deixa para os nossos irmãos que estão, as pessoas de modo geral que estão nos assistindo, que tem um parente no samba, alguém que está vivendo na vida da noitada? Fala alguma coisa para esse pessoal. Amado irmão, você que verdadeiramente é a coluna. Você teve a oportunidade de Deus te resgatar e você ser uma coluna da família. Esse momento, não abra mão de ser fiel diante de Deus. Vai aparecer as oportunidades, mas você não saia do Senhor Jesus Cristo. Está entendendo? É verdade. Não procure, não pense que o mundo tem coisa boa. Não tem. Que é um privilégio muito grande. Porque através de você, se você é a coluna da sua família. Sim. Você é um exemplo. Então você vai se tornar firme, porque todos vão através de você, por causa da própria palavra de Deus. Deus é fiel com a palavra. Veja lá em Atos dos Apóstolos, nós comentamos no início aqui, quando se tratou do carcereiro, né? O que foi que o carcereiro... Foi através daquele milagre que Deus resgatou a família. Você viu que no final, ele procurou... O poder de Deus é tão grande que ele chegou a perguntar para Paulo o que faria para se salvar. Em outras palavras, ele quis dizer o seguinte: que Deus é esse que você tem? Que Deus é esse maravilhoso? Eu também quero para mim. E aí Paulo disse, é simples, se creres, serás salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Agora, uma outra pergunta que eu quero dizer, como você chegou na plena unção, amigo? A plena unção. Porque você já deu a palavra para todo mundo, mas a gente não pode deixar de fechar, porque são 20 anos, 25 de plena unção. Eu tive o prazer de te conhecer, né? Nem foi Deus que fez. Essa junção, eu e você, isso é coisa de Deus, amizade feita com o Espírito Santo. É tanto que nós estamos, quantos anos de amizade, e a gente não tem ninguém com a gente, nunca teve atrito, a gente pode até discutir alguma coisa assim, mas atrito não tem. Só quando você canta o hino da harpa, que às vezes... Mas tem esse negócio do hino da harpa, mas tudo bem. Mas, aquilo que a gente estava falando,
Como foi que você chegou na Plena Unção? Porque você foi do início, né? Quando nós começamos. Eu te conheci, gravei uma música sua, Ah, que é uma Massubá, uma música que devia estar tocando. Breve, você estava tocando aqui no podcast, né? É. Pode ser. E foi uma música que eu viajei, uma música que tocou, andou sozinha, tocou na Rádio Melodia por muito tempo. Verdade. Né? E foi através do Monte, eu fui cantar, me lembro, em São Gonçalo, e o pastor que trabalhava na Rádio Melodia, e quando ele viu eu cantando, disse, que é essa música? O pastor Marco Fernandes, deixa eu ver esse disco aí. E eu pensei que ele pegou por pegar. Quando eu vi, estava tocando na Melodia, ficou numa parada de sucesso, muito tempo na Melodia tocando, e todo mundo me encontrando na rua, sua música está na Rádio Melodia. Eu falei, que homem, eu vi você cantando Melodia, e eu fiquei muito feliz, eu sei que foi Deus que colocou lá, e foi através de você, cantando a sua música, e ali eu fui te conhecendo, comecei a frequentar a sua casa. Me lembro que você morava no Rio Comprido, depois você foi morar na Rua Uruguai. O último lugar, você morou no Rio Comprido, depois foi para o Uruguai. sim. As meninas ainda estavam tudo pequeno. tudo pequeno. E aí no Uruguai, depois você foi, aí de lá, viajamos junto, que foi uma experiência muito boa, ir para a Bélgica, né? Cheio de gelo, cheio de frio. Eu me lembro que você uma época perguntou se eu estava gostando da Bélgica. Eu disse, eu estou gostando. Você disse, como é que você gosta de um lugar frio desse? Era frio. O céu era roxo. Ah, não, rapaz, foi Céu terrível muito aquela. frio. Mas Nossa, você chegou na Plena Unção. E era pentecostal. Eu queria uma igreja pentecostal porque não tinha certa liberdade de onde eu estava, dos movimentos. Eu não tinha. E eu falando com você, você não é pentecostal. Eu disse, aí eu comecei a frequentar a sua igreja. Começamos aí eu vim definitivamente. Aí, fiquei com você. Aí veio a presbítero, a pastor. Ah, foi. Você foi. A evangelista. Não, eu não cheguei nem a ser a presbítero. Eu saí de obreiro a evangelista. E aí, você é uma exceção no Plena Unção. E eu fiquei, não, mas a gente tinha. Eu tinha uma atividade, né, junto com você, assim. As atividades eram muito boas, eu participava de tudo. Eu viajava com você, eu ia, orava, ia para monte. Então, o meu movimento, porque a igreja era pequena, talvez por falta de número de pessoas, e eu me encaixava em tudo quanto era canto ali, estava junto. Foi isso que acelerou a minha ida. Foi mais que eu me dediquei diretamente a tudo, né? Oração. Pastor Eduardo Aragão, chegamos ao final. Foi um prazer muito grande. O prazer foi meu. Poder conversar, você abriu o coração, sentimos a presença de Deus. É maravilha. Você aqui, por muitas vezes, foi tomado aí por um sentimento da presença de Deus. Eu também. Lógico. Quero te dizer que esses 20 anos eu me sinto privilegiado por tê-lo aqui no nosso ministério. Não, igualmente, pastor. E você sabe disso, que nós é um amigo, é uma pessoa que estamos juntos. Que é um baluarte que Deus colocou ao meu lado. Me sinto um pastor muito abençoado por tê-lo no nosso ministério. O mesmo desejo que você está falando, é o que eu sinto também de você, você sabe disso, que eu tenho muito carinho por você, por sua família, sabe? Quando você até adoeceu, eu me preocupei muito. Eu disse, meu Deus, que situação dele. Você não precisa nem contar a história. Verdade. Então, por causa da amizade, do relacionamento com a família, eu me sinto na família, assim, né? Não, nem todo dia estou em sua casa, mas de repente... Obrigado, amigo. Episódio, você sabe, conta comigo, estamos aqui juntos, no Corredor de Fogo, que é uma bênção. Os nossos hinos. Gravei várias Qual hino? músicas. Qual hino? Por toda a minha vida, É que a gente canta. ó Senhor, te louvarei. Se a gente não cantar, os irmãos na falam. terça-feira, o pessoal diz, alguma coisa aconteceu, não está normal. Gente, que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Amém. Quero pedir a você que você compartilhe, que você se inscreva no nosso canal. Você está no podcast Plena Unção. Que Deus te abençoe. Conversei aqui com esse príncipe, pastor Eduardo Aragão, que é pastor nosso, pastor auxiliar, e que tem um testemunho de uma vida brilhante. Cantor, ele que é um intérprete da música evangélica e um patrimônio da nossa igreja. Que Deus em Cristo abençoe. Obrigado, Andrezinho, Cauã, a nossa equipe de filmagem. Que Deus abençoe a todos vocês. Paz.